os dias, a humanidade tem assistido com preocupação à guerra que já ceifou a vida de milhares de pessoas. Ao redor do mundo, políticos e ativistas tentam traçar estratégias para que a população civil possa se proteger de tamanha violência. Mas o cenário é o pior. A população que foi pega de surpresa em pleno Shabat tem contado com uma de suas principais estratégias de defesa contra os ataques terroristas. Essa, por sua vez, tem despertado interesse em todo o mundo: o Domo de Ferro. O sistema foi inaugurado em 2011 e atua na interceptação de mísseis lançados pelos adversários em áreas potencialmente habitadas. Cada unidade do Domo de Ferro possui 20 mísseis que são capazes de destruir foguetes a uma distância de 70 quilômetros. O robusto e tecnológico sistema atua principalmente na detecção de possíveis ameaças em tempo hábil para que a população se proteja, bem como na eliminação de ameaças bélicas antes que as mesmas atinjam o território israelense. Por isso, ele conta com 3 sistemas básicos: um potente radar que identifica o foguete lançado, um computador que calcula a trajetória futura dos projéteis e determina se eles vão ou não cair em áreas habitadas, e a plataforma de lançamento. Uma estrutura muito bem estimada em tempos de guerra, capaz de prever ataques mortais e eliminar ameaças contra uma população que teve de se adaptar ao barulho de sirenes e à correria para salvar sua vida. Mas é claro que isso tudo não é barato. Estima-se que esse sistema antimísseis já gerou um custo de bilhões de dólares. E a cada novo projétil lançado, outros 80 mil dólares são gastos. Tudo isso para tentar se antecipar frente ao inimigo, com uma garantia de 85% de chance de sucesso. Mas será que toda essa proteção tem sido suficiente? Infelizmente, pelo número de óbitos, é possível observar que nem sempre dá para prever os movimentos dos adversários. Mas existem algumas coisas que podemos prever com precisão. Uma delas é o iminente rumo que a humanidade está tomando. Com tantas tragédias que têm acontecido nos últimos anos, parece que estamos vivendo os instantes finais da vida humana. Fome, guerras, desastres, violência. Os mais céticos acreditam que esse é o destino provável da vida em nosso pequeno planeta. Outros acreditam que essa é uma série coordenada de eventos já previstos há mais de 2000 anos. Bom, tendo em vista que uma dessas duas alternativas é correta, você não acha que o melhor a se fazer é estar preparado para o que está por vir? Afinal de contas, ninguém quer ser pego de surpresa nos capítulos finais da história da humanidade. Que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o seu programa Não Desista. E nós abrimos com esta matéria que mostra o que está acontecendo no mundo hoje em dia. Mas você não precisa estar lá no Oriente Médio ou no leste europeu para enfrentar um perigo iminente. De repente, aí onde você mora, você tem sido testemunha de tantas tragédias, não é verdade? Lares destruídos, famílias dilaceradas por conta da violência doméstica, das drogas, a depressão que tem afetado milhões de brasileiros. E o que dizer das pessoas que acabam tirando a sua própria vida? Entre famosos e anônimos, muitos têm desistido de viver. Se você se encontra sofrendo e precisa de ajuda, se você está neste exato momento num quarto escuro, a única coisa ligada é a televisão e você está acompanhando essa programação. Você perdeu as forças para lutar, você não tem ânimo mais. Vamos conversar? Entre em contato conosco agora através da nossa central de atendimentos, o 32166162, DDD 48, ou 11
3573-3535, nossa central de atendimentos nacional, e o 11-3573-3500. Você pode mandar pelo WhatsApp. Você vai acompanhar a história da Thaís. Preste bastante atenção à situação dela quando ela chegou à Igreja Universal, como ela estava, os problemas que ela enfrentou e como ela conseguiu vencer por meio da fé. Meu nome é Thaís Alves, tenho 35 anos, sou recepcionista. Até uns 8 anos, assim, o meu ponto de vista era uma vida normal. Meu pai, ele sempre bebeu bastante. E sempre ele dava um copo de cerveja. Então, pra mim, era normal. Com 8 anos, foi a primeira vez que eu tomei um pouco de cerveja. Mas meu pai, assim, ele sempre foi muito de sair, ele sempre foi muito mulherengo. Então, tipo assim, até então eu via ele como, assim, um herói, né? Aí, a partir de uns 8, 9 anos, foi quando meu pai, ele teve um amante. Foi pra mim como uma decepção. Aí eu vi que minha mãe acabou ficando doente. Então, tipo assim, foi um amante que, assim, que realmente ele ficou por muito tempo. Acabou destruindo a família mesmo. Aí foi quando eu conheci um rapaz. Aí, então, eu já tava com uns 13 para 14 anos. E esse rapaz, pra mim, era o amor da minha vida. Me tratava bem, era o amor da minha vida. Então, tipo assim, eu achei que era com quem eu ia crescer, eu ia casar, eu ia ter filhos, ia me tratar muito bem. Então, eu me apaixonei. E desse relacionamento, eu acabei engravidando. Engravidei muito nova, engravidei com 14 anos. Assim que minha filha nasceu, que eu tive ela, o meu pai não queria que eu voltasse para casa. Ele, do hospital mesmo, do corredor do hospital, falou que não era para me voltar para casa. E eu não tinha para onde ir. Tinha 15 anos, não trabalhava e eu fui morar de favor nessa época. Aí eu larguei os estudos também, não tinha com quem deixar minha filha, acabei largando os estudos. E foi uma época muito difícil, em qual eu passei necessidade. E eu lembro uma época também que eu cheguei a catar papelão. Nesse dia, eu lembro que o valor foi R$1,15. Eu comprei o litro de leite para minha filha e assim fui seguindo a vida. Consegui um emprego de camelô, fazia lanches. E também ganhava baixo salário mínimo. Aí depois consegui um emprego numa fábrica de bolsa. Só que eu comecei a me cansar daquela vida. Eu me tornei uma pessoa muito triste. Cheguei ao ponto de começar a brigar muito com meu ex-marido, a gente chegou ao ponto de ter agressão. E eu não queria viver aquela vida, porque eu vi que eu ia viver uma vida destruída. E ele bebia muito, saía, começou a me trair, saía, voltava no outro dia. Aí eu saí dessa empresa, que eu tive pneumonia, e acabei conseguindo um emprego registrado, um emprego tudo dentro das regras trabalhistas. Aí eu me decidi separar. Mas mesmo depois da separação, eu continuei muito triste, depressiva, eu era uma pessoa muito nervosa. Não tinha medo de morrer, não tinha medo de brigar, não tinha medo de nada. Só que nesse emprego que eu comecei a trabalhar, tinha muitas pessoas da igreja, muitos obreiros. E ali eu já tinha decidido, eu queria mudar de vida. Eu não queria mais aquela vida pra mim. Eu não falo nem de vida financeira, eu falo assim que eu queria mudar, eu queria Jesus, sabe? Eu tinha cansado de sofrer. E eu era uma pessoa assim que ninguém acreditava em mim, né? Na realidade, pela sociedade. Uma pessoa que você engravida com 14 anos, tem uma filha com 15. Então, as pessoas acham que você, sei lá, qualquer pessoa por aí que não tem valor, né? Aí comecei a trabalhar, aí teve um dia com a moça que trabalhava comigo, falou bem assim, por que você não volta para onde você conheceu Jesus? Porque quando eu tinha 11 anos, minha mãe tinha ido para a igreja. Só que assim, meu pai, ele perseguia a gente, né, por causa da igreja. E eu acabei desanimando, não tive o Espírito Santo, acabei me desanimando, me afastando. E nesse emprego, aí a moça falou, por que você não volta para onde você conheceu Jesus? E eu falei assim, vou voltar. Aí comecei para a igreja. E eu entendi que eu precisava do Espírito Santo. Aí foi quando eu comecei a lutar para receber o Espírito Santo. Joguei tudo fora, assim, de dentro de mim, joguei tudo pro alto, busquei Jesus mesmo, me batizei nas águas. Quando foi na quarta-feira, foi a noite da salvação. Ali eu recebi o Espírito Santo. E no dia que eu recebi o Espírito Santo, não foi a alegria que veio primeiro, foi a paz. Porque eu era uma pessoa muito perturbada, eu era uma pessoa cheia de mágoa, uma pessoa cheia de ressentimentos. Eu tinha ódio da vida, ódio do mundo, tinha desejo de suicídio. E ali eu tive a paz que eu nunca tive em todos aqueles anos. E foi tudo que me deu para me seguir em frente. O Espírito Santo, ele transformou a minha vida. Então hoje eu falo para Deus assim, eu posso perder tudo e todos. Eu só não posso perder Jesus. Porque a gente passa por situações, a gente passa por dificuldades, mas o Espírito Santo é o nosso melhor amigo, o Espírito Santo é nosso marido, é nosso amor, o Espírito Santo é tudo. Qualquer situação que eu passar, primeiro que eu vou recorrer a ele, ele é a minha confiança, ele é a minha certeza. E eu falo que Deus, ele me amou quando nem eu fui capaz de me amar. E hoje eu tenho a vida transformada. Eu sou casada, amo meu marido é uma pessoa companheira, cuida muito bem de mim. Minha filha lá atrás, que a sociedade falou assim, vai ser
mais uma igual a mãe foi, ó, perdida. Minha filha hoje é colaboradora, é batizada com o Espírito Santo também. Tenho outro filho também, que é um filho muito amoroso, obediente. E assim, não tenho o que reclamar. Faço parte do grupo Auxiliares da Terapia do Amor, que eu tinha um casamento destruído. Hoje eu levo amor inteligente. O Espírito Santo representa para mim tudo, tudo. Porque hoje eu não vejo a minha vida sem o Espírito Santo. Às vezes eu fico assim olhando as pessoas, como que a pessoa conseguiu chegar até aqui sem o Espírito Santo? Então o Espírito Santo é tudo. O Espírito Santo é meu apoio, tudo que eu vou passar, eu vou falar com o Espírito Santo. Se eu vou tomar alguma atitude, eu vou orar, vou falar para ele, o que ele acha? O que ele acha? E ele é a primeira pessoa do meu dia que eu falo bom dia, obrigado, meu Deus, por acordar mais um dia. O Espírito Santo é quem me sustenta. Se você tiver o Espírito Santo, você tem tudo. Você não precisa de mais nada na sua vida. Só o Espírito Santo é suficiente. Um piscar de olhos dura em média 25 centésimos de segundo. Nesse tempo, a Terra viaja 7.500 metros ao redor do Sol. Esse, por sua vez, queima 75 milhões de toneladas de hidrogênio, produzindo 96 octilhões de joules de energia. Durante um piscar de olhos, em nossa galáxia, 15 mil estrelas nascem, 300 explodem e 30 buracos negros se formam no universo observável, enquanto ele se expande por 527 mil quilômetros. Nesse tempo, a Via Láctea viaja 250 quilômetros e Andrômeda se aproxima 27 quilômetros da nossa galáxia. Tudo isso em apenas um piscar de olhos. Sabe o que mais acontece nesse mesmo intervalo de tempo? No momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Dentre todas as coisas grandiosas que acontecem à nossa volta em um piscar de olhos, essa é a mais gloriosa de todas. O Senhor Jesus tem preparado para aqueles que o servem uma eternidade de paz ao lado dele. Mas essa promessa é apenas para aqueles que em vida se prepararam para esse momento. Mas como estar pronto para um evento que você não sabe quando irá acontecer? Para responder essa e tantas outras perguntas acerca da volta de Cristo, a quarta-feira do ladrão na noite. Um piscar de olhos e tudo pode mudar em sua vida. Por isso eu gostaria de estender a você um convite muito especial. Hoje, quarta-feira, 1º de novembro, você terá a oportunidade de ter um encontro real e verdadeiro com Deus. A Thaís disse, não há nada melhor neste mundo do que ter o Espírito Santo. O Espírito Santo curou a Thaís por dentro. Ela conseguiu perdoar o pai por conta da rejeição. Uma menina de 14 anos de idade chegar em casa dizendo, olha, estou grávida. Ela conseguiu superar todo o sofrimento da sua adolescência. Hoje é bem casada, tem a sua família, é bem resolvida e você também tem alcance a isso. Isso está a seu alcance. Você pode encontrar a felicidade. E mais, não só a felicidade aqui neste mundo, viver o paraíso aqui neste mundo, mas ter a certeza de para onde vai a sua alma, do destino da sua alma, que é o que o ser humano mais quer saber, para onde vamos depois daqui. Por isso, esta série que nós estamos vivendo, a série do ladrão na noite. Aqui não, por favor. Eu quero falar com você que está aí triste, desanimado, caído, sem forças. Hoje é o início de um novo mês, mas de repente o mês de outubro para você foi um mês terrível, um mês muito triste, um mês de decepção. Talvez foi o mês que você se separou do seu marido, da sua esposa, foi o mês que você foi mandado embora, que você sofreu um acidente, que você foi assaltado, que você perdeu algo. E você diz assim, puxa, será que tem jeito para mim? Porque a minha vida tem sido, sabe, uma coleção de fracassos.
Pare de sofrer. Hoje pode ser o primeiro dia de uma nova etapa da sua vida, de um novo capítulo da sua vida, mas você precisa dar um passo de fé na direção certa. Alguém um dia falou para Thaís assim: por que você não volta para Jesus? Quando ela era criança, ela costumava ir à igreja com a mãe. E de repente você é essa pessoa, você é a Thaís de hoje, que está aí afastado, afastada do Senhor Jesus. Quanto tempo faz que você não faz uma oração? Quando foi a última vez que você colocou os pés numa igreja? Quando foi a última vez que você pegou a Bíblia para ler, ainda que fosse um versículo? De repente, a sua Bíblia está em algum canto da casa pegando poeira. Ou talvez você é aquela pessoa que diga assim: olha, eu nunca coloquei meus pés numa igreja antes. Eu nem sei como começar uma oração. Pois é, mas você não está vendo essa programação por coincidência. Deus está dizendo para você: olha, vem, volta para mim. Todos nós viemos de Deus, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. E Deus criou o primeiro casal. Então essa necessidade que você tem de preencher o vazio que está dentro de você é a necessidade e é a sede de Deus. Nós estamos a partir de hoje começando um assunto muito importante. Vamos falar sobre a volta ao paraíso. E eu quero trazer para você um testemunho, uma história, que é a história da Maiara, que vai mostrar para você de forma clara como que você pode sair de onde você está e chegar a uma vida de graça, de alegria, uma vida de felicidade, voltar ao paraíso. Acompanhe. Eu nasci na Igreja Universal e sempre tive esse zelo, esse temor pelas coisas, esse amor pelas coisas de Deus. E não foi diferente com as primícias. Então, quando eu era criança, a minha alegria era levar o dízimo na escola bíblica infantil. Então, eu sentia muito amor quando eu tinha algo para dar. Até que então eu comecei a fazer estágio, a trabalhar e depois a faculdade. E com isso, consequentemente, fui perdendo o temor. Até mesmo pela falta de ir à igreja, que eu já não conseguia ir mais como era antes. Então eu comecei a ver o dízimo como uma obrigação. Comecei a ter maus olhos. E com isso eu perdi o temor. Eu perdi o temor com as coisas de Deus e com as primícias. Então o dízimo para mim já fazia parte de uma rotina, de uma obrigação. Igual fatura de cartão de crédito, né? Que a gente tem que pagar mensalmente. Quando a gente recebe, a gente tem que pagar todo mês a fatura do cartão de crédito. Assim era o dízimo. Eu comecei a ver como obrigação, como fardo. Eu não via mais como algo santo. Para mim era mais algo monetário, mais valor, mais dinheiro, que eu tinha que cumprir com aquilo. E automaticamente eu perdi a santidade de ir para as reuniões com aquele temor, com aquela reverência que eu ia antes, com aquela alegria. Com o passar do tempo, as coisas foram ficando difíceis, porque eu perdi esse temor. Então eu pagava o cartão de crédito com empréstimo, o valor que eu tinha só dava apenas para pagar a faculdade, então eu tinha que escolher entre o valor da passagem para ir para a faculdade ou comer alguma coisa, porque na minha cabeça, mesmo dando dízimo, que eu dava o dízimo, então para mim estava tudo certo, só que na verdade não. Eu fui para a igreja justamente em busca de uma solução, em uma certa reunião justamente em busca de uma solução. E chegando lá, estava na fé do Provai-me Nisto, e na época o pastor falou assim que quando a gente fizesse a nossa parte, se a gente estava fazendo a nossa parte, as janelas do céu tinham que se abrir. Aí eu caí em si, falei, não, tá errado,
porque eu pagava primeiro o cartão de crédito, que era débito automático, sobrava o dinheiro, deixava o valor do dízimo, mas eu não tinha aquele temor de separar as primícias. Então, eu descobri que eu estava roubando a Deus, né? Porque eu já não separava as primícias. Pensei, então, eu não estou fazendo aquilo que está escrito para que as janelas dos céus se abram sobre a minha vida. Então, eu abracei aquela palavra e eu dei um valor, um dízimo a mais e mais uma oferta no mesmo valor do dízimo. E eu pedi perdão para Deus por tudo aquilo que eu estava fazendo e falei para Ele que a partir daquele momento eu ia ser diferente, eu ia mudar, eu ia começar a ver o dízimo como algo santo, como algo sagrado. Eu lembro que eu peguei o envelope, eu não só coloquei um valor, como eu coloquei a minha vida, né? A minha vida espiritual mesmo. Então eu voltei a colocar Deus em primeiro em tudo na minha vida. Colocar Ele em primeiro lugar em tudo que eu fazia. Não somente nas minhas primícias, em devolver os dízimos e as ofertas, mas como também espiritualmente. E hoje eu tenho o maior bem que eu podia alcançar. Hoje eu tenho o Espírito Santo, tenho amor, tenho a santidade para com Ele, tenho o temor que eu tinha perdido e hoje sou completamente feliz, tanto financeiramente como espiritualmente. Hoje eu tenho bens, tenho carro, tenho terreno, meu marido faz parte é sócio de uma empresa e diante de tudo isso, o meu maior bem é o Espírito Santo. Não existe alegria maior do que Ele. E tudo que eu tenho, tudo que eu sou, graças a Ele. Depois de tantas escolhas erradas, acumulando ainda mais erros. Você já pensou em chamá-lo? O pai. Não vale a pena. A dor do que se perdeu e a consciência da saudade do que por suas próprias mãos se destruiu. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Deus deseja se reconciliar com o ser humano, que anseia retornar ao paraíso. Aprenda a fazer este caminho de volta. Neste domingo 5 de novembro, o primeiro domingo da volta ao paraíso, com a unção da santificação sobre sua cabeça. Às 7 horas, 9h30 e 18 horas, em todos os templos da Universal. Antes de orar, eu gostaria de ler esse texto sagrado para você. Olha só o que disse o homem mais rico do mundo. E tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria alguma. Por isso, odiei esta vida. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Vai entender isso daí. Ele não negou nada que os seus olhos desejaram e acabou odiando a sua vida. Estou falando de Salomão, o sábio mais tolo do mundo, né? Aquele que foi o autor do livro de Provérbios se tornou um provérbio.
E de repente você é essa pessoa que vive correndo atrás do vento. Você conquista uma coisa hoje, amanhã você já quer outra e depois outra. Você vive de sonhos e você não consegue se satisfazer, se realizar com nada daquilo que você já tem. Ou você pensa que você vai ser feliz quando você tiver um carro novo, uma casa própria, quando você se formar, quando você isso, quando você aquilo, mas o vazio permanece. Você quer aprender como resolver o vazio da sua alma? Então esteja hoje em uma Universal. Nós vamos falar a respeito disso. Em dado momento da reunião, nós vamos falar a respeito da volta ao paraíso. Como você pode voltar para mudar a história da sua vida, como mudou a vida da Maiara. Agora é momento de oração. Vamos falar com Deus. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, obrigado pelo que o Senhor fez na vida da Thaís e da Maiara e pelo que o Senhor tem feito na vida de milhões de pessoas, por todo o mundo, meu Deus. E aqui em Santa Catarina nós temos visto isso. Eu quero orar por essa pessoa que está aqui neste momento, em algum lugar deste estado, sofrendo, gemendo, em casa, no trabalho, no hospital, no presídio. Essa pessoa, meu Deus, que está sem forças para lutar, talvez até afastada do Senhor. Que chegue a ela agora o teu poder para levantá-la, para erguê-la, meu Pai. E que hoje ela esteja na tua casa. Este que pode, esse que tem como sair de onde está e chegar a uma igreja universal, assim fará. Estaremos vivendo, meu Deus, o terceiro episódio da série O Ladrão da Noite e vamos falar sobre a volta ao paraíso, onde o ser humano pode encontrar a verdadeira felicidade. É o que nós ligamos aqui na terra e pela fé ligado nos céus. E você que crê, diga assim seja. Amém. E graças a Deus. Mauro Ramos, 1310, no centro, logo mais às 7 da noite. Te espero aqui, que Deus te abençoe e até lá. Sofrimento causado pelo desgosto, excesso de preocupação, ansiedade ou angústia. Esses são alguns dos significados da palavra aflição, o retrato da sociedade atual. Não são poucas as pessoas que se deparam constantemente com o quadro de aflição e incerteza. A maioria das pessoas não conseguem ter paz e desfrutar de uma noite de sono tranquila, sabendo dos problemas que passam em casa, no trabalho e na família. A cada minuto, o número de pessoas com depressão só aumenta. E o que se quer saber é como viver isento de preocupações e angústias, sem ter as condições mínimas para desfrutar de uma vida de qualidade. O que fazer? Onde encontrar a saída para tantos conflitos? A fé é a garantia do livramento de todas as aflições. Por isso, a Central de Atendimento Espiritual está à sua disposição 24 horas por dia. Pegue agora o telefone e entre em contato com a nossa Central de Atendimentos. Há pastores apostos neste instante, prontos para atender você. Você não está sozinho. Nós podemos e vamos te ajudar a sair dessa situação de dor que você está vivendo. Ligue agora para 48 3216 6162. Ou, se preferir, envie uma mensagem de texto ou de voz para o WhatsApp 11 3573 3500. Temos uma equipe de fé à sua disposição. Universal, a igreja que ajuda o povo catarinense.